E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Professor Ricardo de novo com vocês para mais uma aula de história, né? Na aula de hoje a gente vai fazer o quê? Vamos continuar naquela sequência para entender como é que aconteceu a expansão territorial, né, no Brasil durante esse período colonial, né? A gente falou na última aula sobre os bandeirantes, né? Da ação daqueles bandeirantes, dos soldados, e hoje a gente vai falar sobre a ação dos jesuítas, né, das missões, né, jesuíticas. A gente vai falar também da questão dos criadores de gado, né, que foram importantes para essa expansão territorial. Então vamos lá. Segue aí a mesma habilidade, compreender o início da constituição do espaço territorial, social, político e cultural, aí ó, piauiense, que a gente vai falar da questão dos criadores de gado, que são importantes nessa constituição do território, espaço territorial piauiense. Né, no contexto brasileiro, a partir do processo de interiorização, da colonização portuguesa. Então, olha lá, ó, novamente, que agentes foram responsáveis pela expansão territorial na América Portuguesa? Soldados, bandeirantes, não esqueça disso aí. Jesuítas e criadores de gado. Nós já falamos sobre os soldados, falamos dos bandeirantes. Nessa aula a gente vai dar mais atenção à questão dos jesuítas e dos criadores de gado, tá certo? Então vamos lá, falar sobre essa ação dos jesuítas na colonização portuguesa, né, na América. A gente tem que entender primeiro a questão da motivação religiosa deles, né? Quem eram esses jesuítas, tá bom? Como é que era o tratamento que eles davam aos nativos, né, americanos aqui. Então vamos lá, a motivação religiosa deles, portugueses e espanhóis, né, era que eles acreditavam que isso era uma grande missão para eles. Então, a partir do momento que eles encontram a América, encontram esses nativos, então levar esses nativos à religião cristã era para eles uma grande missão, tá bom? Então, já nas primeiras embarcações que vieram para o continente americano, eles vinham junto porque a ideia era catequizar, né, esses nativos, levar o conhecimento deles, né, a religião cristã, tá bom? Então não quer dizer que esses povos eram, antes a gente discutia muito essa questão, o povo nativo não tinha religião, não tinha Estado, não tinha nada, né? E aí não, a gente sabe muito bem que eles tinham, né, a religiosidade deles, tinham, né, as organizações deles, né, sociais, políticas, tudo isso aí. Mas era totalmente diferente da europeia. Então, para eles, o ideal seria transformar, acabar com aquela cultura nativa e introduzir nos nativos a cultura europeia, né? Então, vamos lá. A ideia era tornar o mundo cristão, não foi só na América, né? Os portugueses, os espanhóis também viajaram para a África, também viajaram para a Ásia, né? Nesse processo de expansão marítima, que a gente está falando já há bastante tempo, né? E eles levaram essa religião para todos esses lugares, tá bom? Os portugueses acreditavam que a descoberta da América seria a chance de levar a doutrina da salvação a milhões de pessoas, tá certo? Então, olha lá, ó. O clero e a conquista portuguesa. Muitos membros, né, do clero se dedicaram à conversão dos nativos à religião cristã. Então, como eu falei para vocês, a ideia era converter os nativos à religião cristã, né? E aí a maioria deles, com certeza, foi batizado à força, né? E aqueles que foram batizados à força, né, a maioria deles também não entendia nada dos rituais, né, cristãos. E aqueles que não eram, né, que não aceitavam a conversão, né, eles eram castigados, né, e muitas vezes eram mortos, né, também em nome de Jesus, né, eles faziam isso, tá? Eles justificavam aquilo ali como sendo um ato religioso mesmo, né, o castigo, a punição com a morte, né, desses nativos, era tudo em nome de Jesus. Então, aqui essa relação entre os membros da igreja, né, o clero, com essa conquista, tá bom? Existiram vários momentos de conflito, né? Não foi tão pacífico, né? Essa relação entre
o clero e os nativos, né? Embora a gente possa dizer que, na maioria dos casos, seja, né, uma relação mais tranquila, mais pacífica, né, existiam alguns casos em que essa população nativa mais arredia, como a gente pode dizer, né, alguns desses povos nativos não aceitavam de jeito nenhum, tá bom? Então a gente já falou desses povos nativos também. Alguns povos, eles eram muito mais, vamos dizer assim, entre aspas, eram muito mais selvagens, né? Muito mais difícil de ser controlados, né? Pelos colonos, né? Pelo clero que veio para cá, né? Durante a colonização. Então esses eram atacados, eram castigados, né? E muitos deles acabavam fugindo também, adentrando o interior do território, né? Porque não aceitavam aquilo ali. Tá bom? Vamos lá, uma concepção também dos europeus, quando vieram para o continente americano, é de que aqui era o paraíso terrestre. Isso aí você já ouviu várias vezes, eu tenho certeza disso, né? E olha só que interessante, os padres ficavam muito impressionados com alguns dos mitos, né, indígenas, e a gente já falou sobre eles aqui, né? Do Tupã, né, que era uma divindade nativa, né? Sobre o dilúvio, que eles tinham uma história, né, que eles contavam, que era sobre o dilúvio, né? Olha só, não tinha nenhum contato esses nativos com os europeus ou com qualquer mínima menção à Bíblia, mas eles tinham uma história muito parecida com o dilúvio da Bíblia, né? Olha aí que coisa curiosa, né? Olha que coisa, aliás, que grande mistério, né? Isso tudo. E aí muitos acreditavam que em algum lugar das terras americanas se encontrava o paraíso, muito pelo que eles acharam logo à primeira vista, que eles viram, né, os nativos vivendo livremente, né, vivendo nus, né, sem ter nenhuma vergonha, tá, de mostrar o corpo, né. E aí isso aí fazia com que eles associassem aquele paraíso de Adão e Eva, né. Então eles acreditavam que em algum lugar ali da América existia esse paraíso, que eles estavam chegando próximos ao paraíso mesmo, né? Então era algo que estava ali na mentalidade desses religiosos que vieram para cá, tá bom? Então para eles, olha aí, ó, as expedições marítimas seriam como se fosse um milagre de Deus. Deus estava levando eles para a América para que eles conhecessem o paraíso, para confirmar, olha, existe sim, né? E está aqui na América, né? Só que tem um detalhe, os nativos, eles não eram bons cristãos, né? Eles podiam estar no paraíso, mas não eram bons cristãos. E por isso precisavam ser convertidos, precisavam ser ensinados, né? Essa é a religião correta. E quem ia ser responsável por essa educação, né? Por transformar esse nativo em um bom cristão, seriam essas ordens religiosas. Não foram só os jesuítas, viu? Foram várias ordens religiosas que vieram para o continente americano, tá bom? Olá, relação entre a igreja e a escravidão indígena, tá? A maioria dos religiosos, já seguindo uma orientação do Vaticano, né, do Papa, eles tentavam defender a todo custo os nativos, né? Não permitindo que eles fossem escravizados, porque a gente falou, você lembra disso aí na última aula, que nós falamos como os bandeirantes procuravam escravizar os indígenas, né, caçavam os índios, adentravam o território para caçar esses índios. E aí você sabe muito bem que também falamos na aula passada, que eles invadiam essas missões que eram os aldeamentos onde eles ficavam, né, reunidos, e sob o comando dessas ordens religiosas. E aí os bandeirantes adentravam ali e escravizavam os índios dentro das missões. Os jesuítas, né, os religiosos, eles, a todo custo, eles tentavam defender, né, esses nativos, tá bom? Mas alguns, mesmo assim, uma minoria ainda defendia, né, quer dizer assim, eles adotavam uma postura mais crítica, né, que permitia a escravidão indígena em alguns casos, né? Como no caso das guerras justas, né? Que é quando esses povos eles se rebelavam, eles não aceitavam, né? Ou eles atacavam os colonos portugueses. Então, nesse caso, a escravidão indígena eles aceitavam. Quando também aconteciam outra situação, que eram os resgates.
Então, também eles permitiam a escravidão. Professor, o que é os resgates? O que eram esses resgates? É quando algum indígena, ou alguns indígenas, eles eram resgatados daquelas tribos que praticavam canibalismo. Então, quando acontecia esse resgate, esses que eram resgatados, muitas vezes se transformavam em escravos, né, dos colonos, né? Então, nesses casos, era permitido por uma minoria desses religiosos, né, que adotavam essa postura um pouco mais crítica, tá bom? Então, eles aceitavam, mas na grande maioria, eles tentavam defender a população nativa da escravidão. Aí gerou muitos conflitos entre eles e os bandeirantes, né? Porque, como a gente falou, os bandeirantes aproveitavam das missões, dos aldeamentos, porque ali estavam reunidos muitos nativos. Então, quando eles precisavam de muitos nativos, escravizar muitos nativos, eles iam direto nas missões. Nós falamos na última aula, né, das missões do Guairá, do TAP, né, que foram invadidas pelo tal lá do Raposo Tavares, né, e ali se escravizaram, né, milhares de nativos, tá bom? Vamos lá, continuando sobre os jesuítas ainda, ó. Esses jesuítas participavam, né, dos negócios coloniais. Como eu falei, eles vieram desde o início da colonização, eles estavam presentes, né, na América Portuguesa. Então, eles participavam dos negócios coloniais, participavam da política da colônia, tomavam decisões. Alguns, inclusive, faziam parte daquelas câmaras municipais também, né? Eram os chamados homens bons, né, que participavam, e alguns deles adentravam essa questão da política na colônia, tá certo? E aí, ó, no início, os jesuítas e colonos estiveram juntos na ocupação do Planalto Paulista. A gente falou, né? O Planalto Paulista ali, ele foi ocupado por aqueles bandeirantes, né? Também os jesuítas já aproveitaram para fazer a ocupação daquele território, né? E aí construía as missões, né? Os aldeamentos lá com os nativos para fazer, né? O trabalho deles, que era catequizar aqueles índios, né? E aí, nesses casos, muitos acreditavam que a escravidão desses indígenas era o único meio de atrair os colonos. Nesse caso aqui do Planalto Paulista, né? Porque a gente também comentou, né? Aquela região, ela tinha muitas necessidades. E aí, para superar a pobreza daquela região, você lembra que eu falei para vocês naquela última aula que a solução era essa, era sair para tentar ou procurar os metais ou caçar os índios. Então, a solução da pobreza daquela região era essa. Então, os jesuítas, nesses casos, eles acreditavam que atrair os colonos para aquela região, você precisava aceitar que eles escravizassem os índios, né? Que eles pudessem escravizar os índios. E aí, por isso, as justificativas da guerra justa, do resgate, né? Que é para poder permitir que dessa forma é possível escravizar os índios, tá? Mas os índios que estavam lá quietinhos, aprendendo a religião, esses não, né? Esses aí não era permitido, tá certo? Vamos para frente, olha lá, ainda falando sobre essa questão religiosa, né? As missões e a ocupação do território, que é o que interessa aqui para a gente muito, né? Como é que foram distribuídas essas missões dentro do território e que fizeram essas nossas fronteiras se expandirem, né? Olha lá, as missões ou as reduções são os aldeamentos, onde os jesuítas viviam com indígenas convertidos, tá certo? No sul, essas missões, elas se localizavam bem na fronteira com a colônia espanhola, né? Então isso foi muito estratégico já. Eles já colocaram essas missões bem na fronteira, que é para garantir a ocupação daquele território no sul da colônia, tá bom? E foram as mesmas missões que depois foram atacadas lá pelo Raposo Tavares que a gente viu, né? Então aí ali tem uma imagem, né, já contemporânea, né, das ruínas, né, dessas missões lá no sul, tá bom? Muitos ainda estão lá, as ruínas, né? E você pode visitá-las, né? Então, olha lá, na ausência de guarnições militares, as missões funcionavam como unidades de ocupação colonial. Então, como ali não tinha uma força militar que defendesse aquela parte do território, então as missões elas faziam essa função. Então, elas garantiam a ocupação do território, tá bom? Então, é muito importante, nesse caso,
garantir essa ocupação, construindo as missões bem no limite do território. Às vezes adentrava o limite também, né? Às vezes eles acabavam adentrando o limite. Olha aí, daí tem uma gravura, né? Essa tua esquerda aí é a gravura de como é que estava distribuída a missão, né? Então tinham as casas dos nativos, tinha a igreja, né? Tinha o pátio ali no centro onde eles faziam as atividades, né? Festas e tudo mais. Então tinham as lavouras, né? Na parte externa, né? Dali das missões, onde eles cultivavam, né, os alimentos, onde eles criavam os animais. Então era uma ocupação bem forte, né, dentro do território. Depois, quando os portugueses, alguns portugueses, né, e os próprios bandeirantes, né, também foram invadir essas regiões, eles queriam ocupar exatamente pela organização, que ali estavam as casazinhas, tudo ajeitadinho, as plantações, né. Então eles queriam ocupar essas regiões, né, que eram construídas com o trabalho do próprio nativo, viu? Não esqueça disso, não eram os colonos que construíram e os nativos ficavam lá, né, vivendo naquela região sem ter nenhum esforço, não. Tudo isso aí foi construído pelos nativos, a mando dos religiosos, né, da ordem jesuíta, certo? E a ordem jesuíta também tem uma função muito importante, né? Ela tinha essa função de educação dentro da colônia, tá? Então, toda a educação era a responsabilidade desses jesuítas, tá certo? Não era só dos nativos, não. Os colonos brancos, né, também eram educados pelos jesuítas durante muitos séculos, tá bom? Os jesuítas, eles só foram expulsos do Brasil lá quando o Marquês de Pombal, né, assumiu como primeiro-ministro em Portugal. E aí ele, por conta de uma questão, né, controversa lá com os jesuítas, ele acabou expulsando a ordem do Brasil, né? Mas toda a educação, né, até mais 1750, em torno de 1750, até aquele momento ali, toda a educação era vamos dizer assim, o objetivo dos jesuítas, né? Era a função deles. Tá? E aí depois que eles foram expulsos, fica uma lacuna, né? Porque a educação era deles, tá bom? Então vamos lá. Aí ao lado tem um outro mapa, mas vamos aqui para a questão da Amazônia, porque ali já é para adentrar, quando eles adentraram o território na Amazônia, tá? Então, as missões jesuíticas também foram importantes na ocupação do território, daquela região norte do país. Nós falamos do sul, agora vamos falar aqui do norte, na região da Amazônia. As missões de outras ordens religiosas, né? Aí tinha os caputinhos, tinha os franciscanos, né, que também ocupavam aquela região, né? Tinham as ordens religiosas e aí faziam as missões também. Essas ordens abriram caminho para a entrada de luso-brasileiros nessa região amazônica, tá bom? O ponto de partida era a cidade de Belém, tá? Que eu falei para vocês que foram onde encontraram, né? O Manuel da Nóbrega que encontrou o Raposo Tavares lá aparecendo um zumbi desenterrado, né? Já tinha andado mais de 10 mil quilômetros, estava morto. Olha lá, deixa eu voltar aqui para o mapa para você entender. Então, essa parte que está esverdeada, né, você vê que é a ocupação da região da Amazônia, sempre em torno dos rios, né, que era muito importante. Então, ali tinha os franciscanos, né, os carmelitas, né, então todas as ordens religiosas que foram fazendo as missões nesse território aí, norte do nosso país, tá? E aí garantiu a ocupação dessa região também, certo? Partindo de Belém, esse mapazinho aí que você está vendo à sua direita, né? Não sei se é a sua direita ou a sua esquerda. Não sou bom disso aí não, de esquerda e direita não. Vamos lá, ó. Vamos para os criadores de gado, né? Então, entendido essa questão das missões, né? Dos jesuítas, como foram importantes para a ocupação do território, a questão da motivação religiosa, né? Então, tem um fator decisivo, né, na ocupação do território. Não é só os bandeirantes, não. Essas missões foram muito importantes, tá? E estenderam essas nossas fronteiras. Já nós vamos falar dos mapas, aí você vai entender do que eu estou falando. Olha aí, os criadores de gado. Essa criação de gado foi a atividade mais importante para o povoamento dos sertões do Nordeste. E aí você bota o Piauí na história. E das Campinas do Sul também, né?
O gado foi introduzido na colônia ainda pelo primeiro governador-geral, Tomé de Souza, né? Como uma atividade de subsistência, porque o gado era muito importante para trazer alimentação, né? Movia os engenhos, né? E transportava a cana, né? Então era o meio de transporte, né? E também era a força que movia os engenhos, né? Os engenhos que eram chamados engenhos de trapiche, né? Que eram aqueles que eram movidos pela força animal. Aí tinha os engenhos reais que eles faziam com a força da água, né? Das correntezas dos rios para mover as moendas que iam triturando a cana para fazer o famoso açúcar, né? Então, olha lá, a criação dos rebanhos foi deslocada para o interior para não afetar as plantações de cana. Era uma ordem real. Você não podia colocar no mesmo território a atividade, né, pecuária e a plantação, porque o gado ele vivia solto, né, precisava de pasto. E aí ele destruía as plantações, né? Então não dava certo. E aí, por própria ordem real, os criadores de gado tinham que levar mais para o interior suas criações. Não podiam ficar na área do litoral onde se plantava cana-de-açúcar, tá certo? E aí, nessa ideia que ele foi se expandindo, foi adentrando o território, seguindo o leito dos rios, né? Ao lado do Rio São Francisco, principalmente região Nordeste, e do Parnaíba, sim, né? Já vou mostrar aí o mapa para você ver. Eles foram adentrando o território, né? A expansão das fazendas de gado acompanhou o curso dos rios, né? Olha aí, você vê aí nessa imagem, né? Então, mais no cantinho aqui, você já vê a linha ali do Tratado de Tordesilhas, né? Você viu que aquela faixa zona ali preta era a área onde eles procuravam as chamadas drogas do sertão, né? Na floresta. Então, ali eles adentravam já o território, invadiam a parte espanhola, né? Para procurar isso aí. E aí a expansão da pecuária, onde aquela faixazinha ali roxa, né, com as setas amarelas, é por onde se estendia a criação de gado. Então ali você vê o Rio São Francisco, e aí um pouquinho mais à frente tem o Rio Parnaíba, né, que já é território piauiense, tá certo? Então, quando a gente procura saber qual é a principal atividade, né, ou que garantiu a ocupação do nosso território aqui, piauiense, é a criação de gado, tá? Não tenho nem dúvida disso, tá bom? Então, olha lá, as vantagens da criação era sobreviver em regiões áridas, exigir pouca mão de obra, porque não se usava mão de obra escrava na criação de gado. Ela também fornecia um alimento nutritivo além do couro, né? E aí no sul, o gado se espalhou pelas campinas após a destruição das missões jesuíticas do Guará. Então, quando destruíram as missões, esse gado ficou espalhado, e aí muitos colonos foram para lá para tentar reunir esse gado e usar, né, como o seu, tá bom? Como deles, né? Então, atraídos por esses rebanhos sem dono, moradores de São Paulo, Florianópolis e Laguna, né, passaram a disputá-los na região sul, né? Porque na destruição esse gado todo fugiu. Olha lá, na margem esquerda do Rio da Prata, o rei mandou erguer a colônia do Sacramento para o povoamento da região. Então, na região sul também se criava mulas, jumentos e cavalos, né, que serviam para o transporte, né? Essa colônia do Sacramento era bem cravada, bem no limite do território espanhol. Tá aí a imagem que ainda hoje estão lá essas colônias. Interessado nas riquezas da região, a monarquia mandou construir um forte também, né? E aí, para reforçar a ocupação dessa região, enviou 4.000 açorianos, né, para a região, tá bom? Para garantir essa ocupação do território onde fica a colônia do Sacramento. Olha lá, como ficaram as novas fronteiras da América Portuguesa? Veja aí no mapa. Aquela linhazinha ali, dividindo, é o Tratado de Tordesilhas. Então, o amarelo ali era o que pertencia a Portugal. O resto era dos espanhóis. Mas você está vendo aquela linhazinha vermelha? Tudo isso aí passou a ser dos portugueses. E aí você já vê que a configuração territorial já é muito parecida com a do nosso país, né? E isso aí já foi assinado lá no Tratado de Madrid, em 1750. Então, esses acordos entre os espanhóis e os portugueses já garantiram esse território todo para os portugueses, né? Então, o Tratado de Madrid foi assinado entre Portugal e Espanha, estabelecer a troca da colônia do Sacramento pela área de 7 povos das Missões, né? Olha aí os 7 povos das Missões:
grandes aldeamentos, onde viviam mais de 30 mil índios da nação Guarani, que eram índios dóceis, muito fáceis de ser escravizados, né? Assim os bandeirantes diziam. Os jesuítas espanhóis deviam abandonar as missões e entregar as terras aos portugueses. Só que os guaranis não aceitaram essa ideia de entregar as terras dele, nem para espanhol, nem para português. Então teve conflito, sim, né? Esses indígenas pegaram em armas, a Guerra Guaranítica, que durou aí de 1754 a 1756. Eles não aceitaram entregar essas terras, né? Foram derrotados, né? Muitos fugiram, adentraram o território ali do Paraguai, né? E fugindo da guerra, né? Então, olha lá, a guerra se transformou em um grande massacre. Olha os outros tratados aí, de Santo Ildefonso, 1777, espanhóis recuperaram a colônia do Sacramento e os 7 povos das missões em troca das terras do Rio Grande do Sul. Por último, o Tratado de Badajoz, 1801, os portugueses ficavam com o território de 7 povos das missões e a Espanha com a colônia de Sacramento. Voltou tudo ao normal, né? Olha lá, para a gente encerrar, decida onde quer chegar. A mensagem do professor aí para você nesse dia importante. Decida onde quer chegar e não desista até você conseguir, tá bom? Mas você tem que procurar chegar num lugar bom, meu filho. Não vá procurar chegar num lugar ruim, porque isso aí é muito pior, tá? É isso, gente. Um grande abraço. Na próxima aula eu vou trazer para vocês questões para a gente revisar o nosso conteúdo, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.